Olá, tudo bem? Eu sou Mustafa, Dr. Mustafa. Tenho o prazer de estar aqui com vocês agora para falar sobre alguns aspectos da odontologia em geral. Como vocês sabem, eu sou ortodontista, trabalho muito com a parte estética, já trabalhei muito com cirurgia facial também, na época, com um cirurgião plástico, que foi professor, e tenho alguma experiência com relação a toda essa parte de estética. E ultimamente tenho me dedicado bastante também não só à estética, como aos problemas das disfunções das articulações temporomandibulares. Problemas que vêm causando muito dano para a saúde física e emocional dos nossos pacientes. Então eu estou aqui numa série de vídeos para tentar esclarecer algumas coisas sobre odontologia em geral, e sempre aberto para sugestões que vocês possam dar sobre assuntos que vocês queiram conversar. E se não for da minha alçada, vou procurar colegas que sejam especialistas nessa área para participar desse projeto aí de informação que a gente quer dar para essa população em geral. Hoje, particularmente, eu queria falar alguma coisa sobre higienização e escovação. Bom, todo mundo sabe que devemos escovar os dentes, é claro, e a maioria das pessoas, pelo menos, dizem, né, que escovam os dentes em média 3 vezes por dia, de manhã, depois do almoço e após o jantar ou antes de dormir. Bom, isso a maioria das pessoas fala isso, mas na verdade não cumpre isso. Quanto muito escova 2 vezes, de manhã e à noite, e por isso que o índice de cárie e o índice de inflamações gengivais tem aumentado muito ultimamente. Mesmo que o índice de cárie não aumente por conta da fluoridação da água e os sistemas de prevenção, infelizmente os problemas gengivais têm acontecido bastante. Os problemas de gengiva são vários. Os mais comuns ou é a inflamação de gengiva, aquela gengiva vermelha, sangrante, que quando escova sangra bastante, algumas até com o toque da própria alimentação já pode fazer um sangramento. E o outro problema da gengiva são as retrações gengivais, que expõem o colo do dente, perda óssea, muita sensibilidade. Hoje eu vou falar sobre a higienização e depois, numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre essas retrações gengivais, causas, consequências e tratamento. Bom, então o fato da gente ter que escovar os dentes, precisa ficar bem claro para a gente o porquê que nós estamos escovando, qual o objetivo disso, para poder a gente escovar na hora certa, no lugar certo, e limpar o dente como deve ser limpo. Se você perceber, entre o dente e a gengiva tem um pequeno sulco. Imagina que fosse um dedo com a sua cutícula, tem um pequeno espaçozinho ali. E é nesse espaço, que mede de 1 a 2 milímetros em média, é que se acumula a placa bacteriana, ou filme bacteriano, como se hoje se diz. Então, o que é essa placa bacteriana? Na boca existem bilhões de bactérias que são necessárias para a saúde bucal e principalmente para o início da digestão dos alimentos. Associada com a saliva, começa a digestão do alimento ainda na boca. Então essas bactérias fazem parte, são normais, faz parte da flora bucal. Então essas bactérias se acumulam sobre os dentes, sobre a gengiva e nesse sulco. Então é importante que quando a gente escova o dente, a gente escove esse sulco dental. Então, ao colocar a escova num ângulo mais ou menos de 45 graus com o dente, e fazer uma suave pressão, a cerda vai entrar nesse sulco e fazer um movimento rotatório de limpeza, como se fosse varrer esse sulco e retirar essa placa bacteriana. E depois, evidentemente, você vai escovar o dente, aí massagear a gengiva para aumentar a circulação sanguínea, lábio, língua, bochecha, ou seja, tudo que tiver na boca tem que ser muito bem escovado e limpo. Ok, agora o que eu queria falar basicamente era com relação à frequência da escovação, que talvez seja uma novidade para todo mundo. Deixa eu contar uma coisa para vocês poderem entender. Quando você, por exemplo, tomou seu café da manhã e escovou o dente, ótimo. Até você almoçar, imaginando que você não comeu nada durante esse período, o que de repente nem é bom cada 2 horas comer alguma coisinha, mas se você não comeu nada durante esse período, quando chegar na hora do almoço, o que aconteceu? O seu dente, a sua boca e o sulco periodontal está cheio de placa. E quando a gente se alimenta,
e a nossa alimentação é rica em amido, em glicose e todas essas coisas, 40 segundos depois que você iniciou o processo de alimentação, o amido da alimentação começa a reagir com essa placa bacteriana, com essas bactérias, e já começa a produzir toxinas que atacam não só o dente, o esmalte do dente, como a parte interna do sulco, que é a gengiva, provocando uma desepitelização dessa gengiva, uma agressão dessa gengiva, porque essas toxinas têm uma quantidade de ácido muito grande. Então você imagina que quando você começa a alimentação, você já começa imediatamente a ter a produção dessas toxinas. E até você terminar a alimentação e escovar os dentes, e é óbvio que a maioria não termina a alimentação e escova imediatamente, deixa um tempo, principalmente quem trabalha, vai para o escritório, aí depois que vai escovar os dentes, se é que escova os dentes, então essa placa bacteriana já começou a produzir muita toxina. Então, o que eu queria recomendar para vocês? Que vocês escovem os dentes antes da alimentação. Por quê? Para você remover toda essa placa que se acumulou durante esse período após a escovação da manhã, por exemplo, e do almoço, acumulou muita placa, você remova essa placa com a escova, e para que quando você se alimente, primeiro, o sabor do alimento vai ter um sabor melhor porque você limpou a boca, limpou a língua e tudo mais. E segundo, não vai começar essa formação de placa imediatamente. Para você ter uma ideia, a formação da placa começa 40 minutos após você terminar a sua refeição. Então você tem 40 minutos para iniciar a formação da placa. Então se você escovou os dentes após a refeição, meia hora, 1 hora, 2 horas depois após a refeição, vai ter muito menos placa do que antes da refeição. Então é importante, principalmente para quem trabalha e sabe que vai sair do escritório para almoçar e depois não sabe que hora volta, tem algum compromisso ou sei lá o quê. Então que crie esse hábito de fazer a escovação antes da alimentação para diminuir essa toxicidade que começa na boca. Então o que seria o ideal? Muito bem, você dormiu a noite inteira, acordou de manhã, imediatamente escove os dentes, porque você passou a noite toda sem comer, então acumulou-se muita placa. Lembra que o teu metabolismo noturno cai, né, quando a gente dorme, as bactérias da boca não dormem, então elas continuam a produzir bastante placa, bastante toxinas. Então é importantíssimo que antes do café da manhã você escove os dentes. E imediatamente após o café da manhã, você escove também para poder ficar com um período até o almoço com a boca relativamente com pouca placa. Antes do almoço, escove os dentes e depois do almoço escove os dentes. Antes do jantar, depois do jantar. Ou antes do jantar e principalmente antes de dormir. Então, se eu puder recomendar você para as principais escovações, antes do café e após o café da manhã. Depois do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Se o teu período do jantar até a hora que você dormir é até 1 hora ou 2, como nós vimos agora, a formação de placa ela é baixa, então não teria muito problema. Então essa é a recomendação que eu queria dar a todos, que escovem tudo que tem dentro da boca e pensem realmente em escovar antes da refeição. Você vai saber que o seu benefício, o benefício que você vai ter na sua boca é muito, muito, muito grande. Eu sei que é uma mudança, um paradigma, né? Uma mudança de hábito que a gente tem que fazer, mas vale a pena, gente. Insistam e depois vocês me dão um retorno. Muito bem. Se você gostou dessa conversa, dessa dica, clica aí, dá um positivo, dá uma coisa que você gostou. E lembrando que o nosso canal está aberto para qualquer tipo de informação, de crítica, de sugestão. O nosso objetivo aqui é divulgar a saúde bucal para toda a população, aos nossos pacientes, aos nossos amigos, familiares e tudo mais, tá bom? Então, conte sempre comigo e até a próxima, ok? Um abraço.